Vamos desenhar a reta definida pela função y igual a 2x mais 10. Eu tenho o declive da reta em A11, na célula A11, e tenho a ordenada na origem na célula P10. Portanto, primeiro vou desenhar a reta, e para desenhar a reta eu tenho de calcular para cada x o y correspondente. Portanto, vou fazer o A11, portanto o declive, vezes o A3, que é o x, mais o B11, que é a ordenada na origem. Copio esta fórmula para baixo e já tenho aqui 6 pontos da reta para fazer o gráfico. Vou então inserir um gráfico da dispersão, e é o único gráfico que respeita a relação funcional entre o x e o y. Não podia ser um gráfico de linhas, tem de ser um gráfico de dispersão. Temos a nossa reta. Para simplificar, eu vou tirar o título da reta, vou tirar também as grelhas, portanto seleciono cada uma dos elementos que quero retirar e carrego em delete, e agora vou desenhar os pontos, marcar os pontos como eu faria o gráfico à mão. Portanto, no gráfico à mão, eu traçava uma reta paralela ao eixo das ordenadas, que ia desde o 1 até ao 12, e do 12 e depois até ao eixo das ordenadas também no 12. Portanto, marcava no eixo das ordenadas 12, traçava uma reta paralela ao eixo do x até ao y, até ao 1, e traçava depois a reta vertical paralela ao eixo das ordenadas. Eu já coloquei aqui assim os pontos que quero marcar, e os pontos que eu quero marcar é precisamente o ponto 0, 0, 12, portanto no eixo das ordenadas vai marcar o ponto 0, 12, a partir deste ponto 12 até ao 1 vai traçar uma reta paralela a eixo das abscissas, e depois do 1 até ao 0 vai passar outra reta paralela ao eixo das ordenadas. Portanto, vou usar uma macro instrução que depois lhes mostro o código e explico o código de VBA. Portanto, vou utilizar um programa em VBA para marcar estes pontos. E eu tenho, para cada um destes pontos que quero marcar, tenho 3 valores de x, ou para 3 valores de x, 3 valores de y, que me permitem desenhar a reta paralela ao eixo do x e a reta paralela ao eixo dos y. Primo aqui o botão marcar pontos no gráfico, e ele pergunta-me qual é o endereço da célula do primeiro valor de x. Eu vou dizer que é 3. É 3. E ele pergunta-me: quer marcar mais pontos? Sim. Sim, quero marcar mais pontos. Ok. E ele vai me perguntar qual é o outro ponto, o outro x do ponto que quero marcar. É o F3. Eu vou dizer que sim, também quero marcar mais pontos, e o outro a seguir é o meu G3. É o meu I3. O outro que quero marcar a seguir é o I3. Ele pergunta sim, se quero mais pontos, e vou dizer que é o K3. O K3. Ele pergunta se quero ainda marcar mais, sim, e vou dizer que é o M3. Pergunta se quero marcar mais, eu vou dizer que não, já não quero marcar mais pontos. E temos aqui os pontos todos, falta-nos ali um, portanto eu posso executar outra vez o programa da VBA para marcar aquele ponto que me faltou, que é o G3. Eu vou dizer que quero marcar o G3, a partir do G3. Não quero marcar mais pontos. E já tenho aqui os 5 pontos marcados. Vou
vou então selecionar cada uma delas e vou dar-lhe um formato de tracejado, e tudo da mesma cor amarela. Seleciono cada um destes elementos e traço o ponto. Aqui esta reta está a mais, portanto eu vou fazer delete e tenho então os meus pontos marcados, tal qual como eu faria o gráfico se fosse à mão. E para fazermos esta marcação destes pontos, eu utilizei então duas macros de instruções. A segunda, formatar a marcação do ponto, não tem importância nenhuma. A primeira é que será mais importante. Portanto, nós vamos ver a programador Visual Basic e vamos ver o código que eu aqui tenho. Esta é a segunda, portanto é só formatar e dizer que com a seleção, o sítio onde a linha que está selecionada eu defino algumas características, como a cor, por exemplo, o amarelo, ou como o tamanho a espessura da reta que vou desenhar, e ainda posso dizer que é o estilo que é tracejado. Portanto, aqui não tem qualquer complicação, não tem nada de importante. Posso fazer com uma macro instrução, posso gravar e depois altero aquilo que julgar mais importante. A primeira é que será um programa mais importante, que é, eu vou dizer que tenho um range, é que chamo end, portanto é uma variável end. Vou dizer que tenho uma variável S, uma variável P que começa em S, que é para eu perguntar ao utilizador se quer marcar mais pontos ou não. E vou dizer que tenho uma outra variável S que me conta quantas séries já foram desenhadas naquele gráfico. Porque eu posso apagar umas, posso acrescentar outras marcações e, portanto, eu posso ter várias séries naquele gráfico, já representadas naquele gráfico, e posso querer continuar o trabalho que já está feito. Portanto, não vou começar sempre na segunda série, porque a primeira série será sempre a reta que já está desenhada. E então, enquanto o utilizador quiser marcar pontos, enquanto a minha variável da pergunta for igual ao S, eu vou perguntar ao utilizador onde é que começa o range da série que eu quero marcar. E posso dizer E3, G3, I3, K3, M3, etc. E depois vou definir esse range. Como é que eu vou definir esse range? Vou dizer que esse range é igual àquela letra E3, por exemplo, àquele endereço E3, seguido de 2 pontos, e vou retirar o E do E3 e somo ao 2, ao E3, somo 2 unidades para ficar E5, isto é, eu vou fazer aqui o range E3, E5, que depois poderão experimentar com mais detalhe esta instrução. Então defino o meu endereço end da folha de cálculo 1 e o range correspondente àquele E3, E5 do meu exemplo, ou então é G3, G5 ou I3, I5, como for, a partir da resposta que o utilizador der. Vou ativar o gráfico e vou acrescentar mais uma série para representar, que é esta, E3, E5 do meu exemplo. Podia ser outra, mas era esta. E vou dizer então que os valores do X para esta série é o E3, E5, é o endereço E3, E5. E os valores do Y deslocam-se uma coluna para a direita. É o F3, F5. Está aqui o offset a dizer que fica na mesma linha uma coluna à direita. E depois pergunto ao utilizador outra vez, olha, quer marcar mais pontos? Se o utilizador quiser marcar mais pontos,
mais pontos eu vou continuar, vou passar para uma série a seguir e vou continuar a pedir o endereço ou a formar o endereço dessa nova série e a representá-la no gráfico. O formatar já estivemos a ver, é muito simples, é só a definição do formato e posso muito bem usar uma macroinstrução para definir o formato que eu quiser e depois altero o VBA da macroinstrução como achar melhor. E cá temos o nosso gráfico desenhado com os pontos marcados. Portanto, temos a reta e temos os pontos marcados, cada um dos pontos marcados no eixo das abscissas e no eixo das ordenadas.